Irmão, Jesus está na última ou na penúltima semana de sua vida aqui na terra, e ele estava o tempo todo ensinando o Evangelho, fazendo milagres, abençoando a vida de pessoas, mas o clima não era favorável, o clima era hostil. Eles estão incomodados com Jesus, eles estão incomodados com os ensinamentos de Jesus, e os líderes religiosos estão, de alguma forma, tramando uma forma de pegar Jesus. E nesse contexto, desse texto que nós lemos aqui, eles estão fazendo uma encenação para fazer uma armadilha para pegar Jesus. Eles chegam com falsidade, eles chegam com bajulações, que na verdade tentam esconder e camuflar o real motivo que estavam os levando a Jesus, que era prendê-lo. No verso 14, olha como eles chegam: mestre, sabemos que és homem de verdade, e que ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdades ensina os caminhos de Deus. Eles estão querendo seduzir Jesus com palavras, com elogios. Cuidado, porque algumas vezes, alguns elogios, eles escondem a intenção clara de às vezes prejudicar, de às vezes te atrapalhar na caminhada. O elogio sincero, ele é sempre muito bem-vindo, mas aqui eles estavam usando de bajulações para enredarem Jesus para um caminho, porque eles queriam arrancar dele uma resposta. A pergunta deles não é uma dúvida que eles têm. Eles não tinham uma dúvida se tinha realmente de entregar o imposto ou não tinha. Eles fizeram uma pergunta como uma armadilha. Por quê? Se Jesus dissesse, sim, temos que pagar o imposto, o povo não era a favor do imposto. O povo odiava Roma, porque Roma estava subjugando os judeus. Então, se Jesus dissesse claramente, paguem o imposto, o povo se voltaria contra Jesus, passaria a odiá-lo, porque os judeus eram contra o imposto romano. Mas, em contrapartida, se Jesus dissesse, não paguem, ele seria preso pelos romanos por estar criando uma rebelião contra a dominação romana. Parecia um beco sem saída, parecia uma resposta que não teria uma pergunta que não teria uma resposta eficaz. Mas é nos becos sem saída da vida que a sabedoria de Deus vai brilhar mais forte no nosso coração e no nosso viver. Às vezes, quando você sente que está num beco sem saída, é uma excelente oportunidade para Deus agir em teu favor. Talvez você entrou aqui nessa noite e está vivendo um momento de dificuldade na sua vida, e você pode, nessa noite, clamar por Jesus, porque Jesus vai usar a situação difícil para, através dela, te dar um escape, uma luz, um direcionamento. Jesus vai usar a própria moeda, cunhada pelo próprio Império Romano, para ali não somente se livrar daquela situação, mas sobre todas as coisas deixar um ensinamento espiritual muito grande para a minha vida e para a tua vida. A moeda tinha a imagem de César. E a imagem de César colocava valor naquela moeda.
Mas o real valor da vida não está em moedas, o real valor da vida está em que o nosso coração se volte ao Senhor nosso Deus. Observe o seguinte: quem foi enviado para prender Jesus, o texto nos diz lá no verso de número 13, que eram os fariseus e os herodianos. E é muito importante entendermos quem eram os fariseus e quem eram os herodianos. Os fariseus, irmãos, eles eram nacionalistas judeus. Eles odiavam o pagamento de impostos a Roma. Eles representavam um sentimento religioso e patriota dos judeus. Eles eram adversário dos herodianos. Porque quem eram os herodianos? Eles eram partidários da família de Herodes. E eles apoiavam a dominação romana porque eles tinham proveito sobre isso. E qual a lição aqui, irmãos? O ódio a Jesus faz com que inimigos se tornem amigos. O ódio a Jesus faz que eles se juntem. O mundo, irmãos, se une quando o objetivo é silenciar a verdade de Deus, porque na verdade eles não queriam uma resposta, eles queriam uma condenação, mas na resposta de Jesus está a sabedoria de Deus. Jesus denuncia o que está acontecendo, o verso de número 15 diz assim: então, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? Por que vocês estão armando uma cilada? E aí Jesus pede uma moeda, e ele faz uma pergunta muito simples. Ele pergunta assim: olha, qual é a imagem que está nessa moeda? O que essa imagem carrega? Aliás, que imagem essa moeda carrega? E aí eles disseram assim: de César. E Jesus mostra que há dois reinos distintos, mas não opostos em tudo. A imagem de César representa um reino que é terreno. Uma moeda que tem a imagem de César e, portanto, pertence a César, porque foi César que a cunhou. E César garante a economia, César é o governo daquele momento, que garante que as coisas funcionem, que haja estrada, que haja pavimentação. E se você usa os benefícios do Estado, você deve obrigações ao Estado. Era assim no tempo de César e é assim nos dias de hoje. Então, o imposto que eu e você pagamos é porque nós temos uma rua pavimentada, não naquele tempo, mas no nosso tempo, uma iluminação pública mais eficaz e outros benefícios, mas esse é um reino que é terreno. Mas Jesus está dizendo assim: existe um reino que é espiritual. Jesus, ele não para no dinheiro, ele não diz somente dê a César o que é de César, ele vai dizer dê a Deus o que é de Deus. E a grande analogia desse texto é a seguinte: se a moeda pertence a César, porque traz a imagem de César, aquele que trouxer a imagem de Deus, esse vai pertencer a Deus. O homem foi criado à imagem de Deus. Gênesis 1, 27 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Mas nós sabemos que o homem caiu e perdeu a imagem, porque a imagem de Deus, irmãos, não é essa imagem corpórea. A imagem de Deus é a bondade, é o amor, é a alegria. São as características do fruto do Espírito que brota da vida daquele que teve um encontro com Jesus.
César, esse governo humano, pode reivindicar suas moedas, ou seja, os seus tributos, mas ele não tem direito à sua alma, ao seu coração, à sua adoração. O cristão, ele tem responsabilidades civis, nós pagamos impostos, nós respeitamos as leis, nós honramos as autoridades que sobre nós são constituídas, e nós fazemos isso não porque o governo é perfeito, maravilhoso, mas nós fazemos isso porque Deus é um Deus de ordem, e Ele pede para que eu e você respeitemos as autoridades que sobre nós são impostas. Mas na nossa honestidade civil, nós damos um testemunho da nossa fé e do nosso temor a Deus. Mas sobretudo como cristãos, nós temos responsabilidades espirituais. O Estado pode pedir muito, mas só Deus merece o tudo, a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida. Nós devemos obedecer aos homens, às autoridades, sim, mas muito mais a Deus. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, e no capítulo de número 5, quando Pedro e os apóstolos, eles são presos pelas autoridades por estarem pregando o Evangelho, e quando as autoridades querem libertá-los, falam com eles assim: olha, vamos libertar vocês, mas vocês não mais devem falar sobre esse nome, pregar essa palavra. Pedro vai responder, e os apóstolos junto com ele, lá em Atos 5, 29, responde Pedro, e os apóstolos disseram: mas importa obedecer a Deus e não aos homens. Sabe por quê, irmãos? As moedas humanas, elas perdem o seu valor. Tibério César morreu, o Império Romano caiu, a moeda que Jesus mostrou, talvez você encontre em algum museu, mas não tem mais valor. São apenas resquícios do que foi e não é mais. Tudo que é de César enferruja, passa. Dinheiro, por mais que você acumule e ganhe, vai ficar por aqui. Atrás de cortejo fúnebre não tem carro de mudança. Fama, status, olha, não vai te servir de muita coisa. Quando o máximo você pode se transformar no nome de um beco, de uma rua, e com o passar do tempo vão esquecer quem é você. O nome dessa rua aqui, irmãos, é Edmundo Kemp. Eu já procurei e não sei quem é. Quem é Edmundo Kemp? Quem é? 2, 3 gerações, irmãos, e talvez esqueçam de mim e de você. Mas quem faz a vontade de Deus pode ser esquecido nessa terra, mas vai ser sempre lembrado nos céus. No dia do juízo, Deus não vai perguntar a ninguém quanto imposto você pagou, quanto dinheiro você ganhou, quantas coisas você acumulou. Sabe o que vai acontecer no dia do juízo? Que é o mais importante desse texto. Deus vai procurar em mim e você a imagem dele. Deus vai procurar em mim e em você a imagem dele. Jesus pede para que olhem para a moeda e falem e pergunta de quem é essa moeda, qual a imagem que está nela? A imagem de César. E Jesus diz: então dê ao César o que é de César. Tem a imagem dele, é dele, dê a ele. Agora, no dia do juízo, Deus vai olhar para a minha vida, para a tua vida, e vai perguntar de quem, com quem que você se parece?
Eu gosto de uma canção do Padre Zezinho, de 1974, o ano que eu nasci. E a canção dele é uma história que ele criou, né? Um dia uma criança me parou, olhou nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, andar como Jesus andou, sentir o que Jesus sentiu, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorria, sentir o que Jesus sentia, e ao chegar ao fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Sabe o que vai marcar a minha eternidade, a tua eternidade? Se em vida nós decidimos nos parecer com Jesus. Eu me lembro que no final da Copa de 2002, o Ronaldo Nazário, ele fez um corte exótico no cabelo, né? Deixou um tufozinho de cabelo aqui na frente. Naquela semana, o que você via? Uma porção de criança com um tufozinho de cabelo aqui na frente, porque elas queriam parecer com o Ronaldo. Sabe qual é o desafio da vida cristã? É se tornar parecido com Jesus. David Livingstone foi missionário na África, e ele passou por algumas aldeias pregando o Evangelho, e alguns anos depois, um outro grupo de missionários foi para aquela mesma região para evangelizar. E eles começaram a falar de Jesus, dizendo que Jesus era bom, Jesus cuidava das pessoas, Jesus ensinava o amor, ensinava o caminho da verdade. Sabe o que eles ouviram muitas vezes? Esse Jesus já passou por aqui. E eles foram entender por que eles estavam dizendo que Jesus tinha passado por ali. E eles entenderam. Aqueles nativos conseguiram ver em David Livingstone a presença de Jesus. Quando David Livingstone morreu, os ingleses vieram buscar o corpo dele na África, porque ele morreu na África. Mas os nativos, sabe o que eles fizeram? Eles tiraram o coração de David Livingstone e falaram assim: vocês podem levar o corpo, mas o coração dele vai ficar aqui, porque ele amou este lugar, e o que ele nos ensinou jamais vai ser esquecido, jamais vai ser apagado. Esse homem carregou na sua vida a imagem de Jesus. Deus vai procurar essa imagem em mim, Deus vai procurar essa imagem em você. Agora a pergunta que Deus faz a mim e a você é essa: meu filho, se hoje eu olhar para a tua vida, eu vou conseguir ver a minha imagem em você? Ou o pecado está apagando essa imagem? Porque o que pode apagar a imagem de Deus na nossa vida é o pecado. Então eu queria te convidar agora, nesse momento, a falar com Deus. Eu gostaria que você falasse com Deus e perguntasse para Ele: Senhor, será que o Senhor consegue ver a tua imagem em mim? Será que no último dia, no dia do juízo,
eu vou ser uma moeda que não vai ser reconhecida, porque eu não tenho a tua imagem. Hoje, nessa noite, o Senhor quer restaurar a imagem dele na tua vida. A palavra de Deus nos diz que se nós confessarmos, se você confessar o pecado, Deus é fiel